Olá, que a paz, o amor, a tranquilidade, o carinho e a energia desse divino amigo Jesus, amigo presente de todos os momentos, nos abrace com força, nos embale, nos auxilie, nos intua para que a gente possa falar hoje de um assunto bacana, um assunto que eleva e que nós necessitamos muito de aprender. O tema de hoje é o culto do Evangelho no lar. Culto de amor, culto de união, oportunidade de reencontro e que a doutrina espírita, adota como fundamento, base fundamental da nossa evolução familiar. Um dos livros da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o terceiro livro lançado depois do Livro dos Médiuns, onde o Kardec, a espiritualidade amiga, traz a moral do Cristo, pega a parte moral do Evangelho para trazer para a nossa apreciação com explicação deles, explicação da espiritualidade superior. E é no lar, a gente sabe, que os espíritos, que nós, espíritos eternos, por misericórdia de Deus, nos reencontramos. A sociologia diz que a família é a célula máter da sociedade. A partir da célula familiar é que a sociedade se forma, é que a cidadania, a civilização se forma e se sustenta. E na doutrina a gente aprende que nós somos eternos, vivemos aí na Terra já uns milênios e erramos uns com os outros no passado. E por misericórdia de Deus, pela parentela consanguínea, a gente se reencontra. Reencontra como pais, como filhos, como avós, como irmãos, como marido, como esposa, como casais, para que através dessa parentela consanguínea a gente aprenda a construir o respeito, o amor e o carinho que muitas vezes nós tiramos uns dos outros lá no nosso passado, conforme diz o Emmanuel, de condenável insânia e criminosa arbitrariedade. E o Emmanuel nos diz o seguinte, é no lar que os espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de pais, de filhos, de irmãos, e nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem no campo afetivo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Olha que interessante. É no lar que os espíritos se reencontram. Jesus, quando esteve por aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando, naqueles 3 anos de apostolado, o momento de reabastecimento moral, e de complementação espiritual do conhecimento que os apóstolos precisavam para poder passar, para poder continuar o trabalho de Jesus, se dava, sabe como? Principalmente na casa do Pedro, lá em Cafarnaum, onde Jesus se reunia todas as tardes, a princípio, cair da noite. O livro Jesus no Lar, do Ney Lúcio, do Chico Xavier, fala sobre isso, as histórias que Jesus contava, E instituiu esse culto do Evangelho no lar entre amigos. Lá todas as tardes, durante 2 horas, 1 hora, 2 horas, Jesus reunia os apóstolos, os amigos, quem quisesse participar. E tecia, trazia seus conhecimentos, através de comentários, parábolas, histórias que ele contava aos apóstolos. Cada um com suas dúvidas, com suas dificuldades, ele ia tecendo. E ele instituiu para a gente esse culto do Evangelho. As religiões do mundo, todas as religiões, principalmente as cristãs, têm essa prática, orientam essa prática. E também as religiões não cristãs. O judaísmo tem as orações para a refeição, oração para dormir, oração para casamento, as orações de família. O Islã também tem, as pessoas unem para orar, agradecer a Allah, o misericordioso, pela vida. O budismo tem o culto do que ele ensina entre família, todas as religiões do mundo, porque todos esses fundadores dessas religiões foram enviados do Cristo, E essas pessoas fundamentaram essas religiões e puseram como um dos pilares a família, porque a família é o pilar da sociedade. E a doutrina espírita nos orienta, nos pede para que a gente possa fazer o culto no lar, porque conforme o Emmanuel fala, olha,
mais fala do Emmanuel sobre o culto. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento, de sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem as felicidades em comum. Vamos tentar imaginar, gente. Nós temos dificuldades e hoje em dia é raro um lar terrestre que tenha uma felicidade plena. É claro que a gente sabe que tem até filhos, espíritos mais evoluídos que os pais, né, que reencarnam para dar felicidade nesse lar. Mas a maioria de nós outros temos dificuldades. Dificuldade de relacionamento, de afetuosidade, afetividade, né? Dificuldade de conjugal, dificuldades financeiras, as coisas que são inerentes ao ser humano. Agora imagina se a gente enfrentar essas dificuldades sem o Evangelho, sem Jesus. Se a gente ficar na nossa conta, com briga, com discussão, com perda de paciência. Elas existem, as dificuldades estão aí para serem combatidas e ultrapassadas. Agora, se a gente botar Jesus, pelo menos uma semana, um dia na semana, né, semanalmente, é o que a espiritualidade recomenda, pelo menos. O ideal seria orar todos os dias. Se nós pudéssemos reunir a família diariamente, por alguns minutos, para agradecer a Deus, a vida seria maravilhoso. Mas eles pedem pelo menos uma vez por semana. A gente conseguir colocar entre as quatro paredes desse templo doméstico, né, essas pequeninas lições que, juntando, trazem calma, trazem paciência, nos faz ultrapassar os nossos problemas com maior serenidade, alivia nossas tensões. O Espírito Bezerra de Menezes diz do culto: trabalhemos pela implementação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance das nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao tempo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Em particular, né, os espíritos, a gente sabe que a Terra, que é o plano material, é uma cópia lá do plano espiritual. Então nós estamos reencarnados. A espiritualidade fala que tem 5, 6 vezes mais desencarnado na Terra do que encarnado. Então, se nós estamos com 6, 7 bilhões de habitantes na Terra, nós temos cerca de 30 a 35 bilhões de desencarnados vivendo no nosso espaço espiritual aqui. E dentro desse espaço, né, dessas dimensões variáveis, tem uma que são as zonas umbralinas. Essas zonas umbralinas são as zonas fabricadas aí pelo nosso estado de espírito, onde pessoas como nós, né, medianas, não têm uma evolução moral muito grande, desencarnam e ficam por aí, para poder aprender a evoluir. E os tarefeiros do Cristo, os samaritanos, eles vão recolher, conforme nós vimos nos livros do André Luiz, em vários outros livros, esses espíritos todos os dias para poder levar para os hospitais espirituais. Além do culto do lar ser o instrumento de agregação familiar, de evolução, de construção do sentimento fraterno entre inimigos do passado, aquele culto feito com critério, com disciplina, semanalmente, ele faz aquele lá se transformar num posto de socorro, um posto de parada onde esses espíritos que vão nesses locais infernais resgatarem essas pessoas, possam parar para se refazerem, para poder alimentar-se espiritualmente e partirem rumo a esses hospitais espirituais. O culto no lar tem como finalidade, né, e importância estudar o Evangelho de Jesus, né, que possibilita a compreensão dos ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Tem também como finalidade e importância criar em todos os lares o hábito de reunião em família para despertar e acentuar nos familiares os sentimentos de fraternidade. Repetindo, a grande maioria dos lares terrestres tem aqueles que são considerados inimigos do passado, mas que por misericórdia de Deus se reúnem em família para aprenderem a amar e se respeitarem. E traz também um momento de paz, né, que o Evangelho é portador. Quando se abre o Evangelho em casa, aquela luz ilumina todo o ambiente. A gente traz Jesus para o nosso lar, né? E que promove a união das criaturas, propiciando a cada um, naquele momento, uma vivência mais harmonizada com o seu próximo, né, com o seu familiar. O culto no lar também higieniza a atmosfera psíquica daquele lar, por causa dos pensamentos e os sentimentos que, elevados, né, favorecem a influência dos mensageiros do bem,
Então, aquilo que a gente falou há pouco, o nosso lar, além deles chegarem e ajudar na asepsia, se transforma em posto de socorro, onde eles podem vir para partir para os resgates e podem parar após os resgates para se refazer e seguirem aos hospitais espirituais. Né? E a união familiar facilita o nosso entendimento da sociedade. A família que vence unida, que tem respeito, os membros dessa família sabem respeitar a sociedade, sabem respeitar o seu próximo, sabem inclusive dar boas informações e bons exemplos para aqueles que eles sabem e percebem que não têm essa união familiar. Né? Eleva o padrão vibratório dos componentes desse culto, contribui para que o plano espiritual obtenha um mundo melhor e torne o Evangelho mais conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Aí o Emmanuel nos fala assim, ó, quando o ensinamento do Mestre Jesus vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, repetindo, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Aqui nesse livrinho, ó, Evangelho no Lar, né, da Associação Aliança Mineira Espírita, ele fala o seguinte, ó, quer ver? A prática do Evangelho no Lar constitui-se uma das mais importantes atividades dos componentes de uma família. Ocasião em que terão a oportunidade de se reunirem ao redor de uma mesa, a fim de estabelecerem alto grau de relacionamento sadio e de cumplicidade através dos ensinamentos de Jesus. Com o culto do Evangelho no Lar, além de estudar as palavras de Jesus, né, à luz da doutrina espírita, com sábias explicações desses bons espíritos, obterão um aprendizado a respeito do que de mais seguro existe sobre como conduzir os passos de um relacionamento familiar, um profundo compromisso uns para com os outros, pois esse estudo em comunhão de pensamentos e de conclusões sobre a verdadeira finalidade da vida certamente proporcionará um verdadeiro pacto de paz no exercício de amor e de fraternidade. A união dos familiares é feito na própria casa. Nos reunimos em casa, ainda mais hoje em dia com essas redes sociais que são um instrumento maravilhoso, mas que onde não há essa união fluídica promove, até na mesma sala, cada um no seu tablet, no seu celular, no seu computador, vivendo sua vida própria, o culto do Evangelho no Lar nos reúne, traz a gente de volta novamente. E para fazer o culto do lar, é muito fácil, a gente determina um dia da semana, um dia que a gente sabe que todos os componentes naquele horário vai estar em casa, né? Num horário que pelo menos, né, a maioria dos familiares esteja em casa. Obedecer esse horário, porque com disciplina, repetindo, além de tudo isso que o culto promove, faz o nosso lar se transformar em um posto de socorro, né? É aconselhável que as pessoas se sentem em redor de si, pode ser numa mesa de jantar, pode ser na sala, nas poltronas, e coloque um copo ou uma jarra de água, porque durante o culto a espiritualidade se encarrega de trazer benefícios, a chamada água fluida ou água fluidificada. E no final da prece, né, do culto, cada um toma um golezinho, porque eles encarregaram de determinar o que cada um precisa e botar ali um remédio natural a todos, né? E a reunião não deve passar, não precisa ser mais do que 30 minutos, entre 20 a 30 minutos. A prece, a gente faz uma prece inicial em voz alta, né? Uma prece pedindo a Jesus para nos abençoar, para chegar àquele lar. Abrimos o livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ou quem estiver nos assistindo que não for espírita, abre o Evangelho, a Bíblia, o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo e façam essa avaliação, essa leitura, avaliem sobre o que Ele quis nos ensinar. Então nós fazemos a leitura, depois comentamos entre todos o significado daqueles ensinamentos e podemos ter livros suporte também, como Jesus no Lar, como Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, livros de oração, não é? Repetindo, o culto no lar não é prática espírita, é prática cristã. Todos podem e devem fazer. Crianças podem e devem participar da reunião, né? Eu vou contar para vocês uma historinha. Quando meus filhos eram pequenos, a gente estava fazendo o culto do Evangelho. Aí um deles, né, ele fez muita bagunça e, consequentemente, por inadvertência nossa, né, eu fiquei um pouco nervoso em pleno culto. E aí nós chamamos a atenção, né? Ele parou, ele chorou um pouquinho, a mãe dele tirou ele da sala
E aí terminamos o culto achando que estava tudo certinho e nós fomos para Terefeiros de uma reunião mediúnica, né? Na próxima reunião mediúnica que nós trabalhamos, no final dela, a reunião da desobsessão, quando dá aquelas mensagens, né, dos espíritos, dos benfeitores da reunião, um deles se dirigiu a mim, né, com todo o respeito e carinho que eles têm, e falou direto: senhor Rômulo, o culto na casa do senhor, o último culto, estava indo muito bem, até o senhor parar para chamar a atenção do seu filho. A criança está aprendendo a influência. E ele me chamou a atenção, eles nos chamaram a atenção. Me ensinou que quando uma criança fizer bagunça no culto, deixa ela fazer. A pessoa continua fazendo a prece, chama a criança para poder participar junto, não chama atenção. Isso é uma característica de uma criança e elas são influenciáveis. Se nós abrirmos a nossa mente para a influência da raiva e da destemperança, se porventura houver lá alguém que quer se intrometer e atrapalhar, aproveita isso. Então deixa a criança fazer a bagunça que quiser. Se nós tivermos a paciência, ela para naturalmente, ela se tranquiliza, né? Se houver visita, no dia do culto chegar a visita, a gente convida as visitas para participarem. Convidam as visitas. Não devemos interromper por nada que não seja algo assim muito mais grave, como uma doença. Alguém passou mal, tem que ir para o hospital, é diferente. A urgência de ser atendida é diferente. Mas chegou visita, tem criança, acabou a luz, acende uma vela. Se não tiver vela, faz a prece, não precisa de fazer leitura. Mas aquela disciplina do horário do dia deve ser mantida com muita disciplina, né? Deve ser mantida com muito esforço. O início, prece simples e concisa, não precisa de ficar falando muito, porque Jesus ensinou que não é pela multiplicidade das palavras que a gente vai ser entendido, é pela sinceridade, né? A leitura rápida, o comentário dessa leitura, as vibrações pela fraternidade do mundo, pelo equilíbrio da humanidade, pelos governantes, pelo equilíbrio da sua vizinhança, né? E o encerramento com o coração cheio de gratidão. E aí podem perguntar: mas se não tiver ninguém para participar? Se eu for sozinho? Ou antes, se na minha casa tiver pessoas, mas eles não quiserem participar? Faça assim mesmo o seu culto. Mesmo procedimento. Programa o dia certo, a hora certa. Pegue o Evangelho, pegue os livros suplementares, abra seu coração, vá para o seu quarto, vá para a sala, onde quiser. Convide as pessoas. Se eles não quiserem, faça assim mesmo. Porque nós estamos sozinhos fisicamente, mas quantos estão nos ouvindo, intuindo e aprendendo conosco? Não tem problema, se as pessoas não quiserem fazer, não brigue, não ache ruim, abra seu coração e leva Jesus para o seu lar a si mesmo, porque o bom exemplo, ele dá frutos, né? O exemplo arrasta, como diz o ditado. Então esse é o culto, prática simples, amorosa, praticada por Jesus, ensinada por Jesus, e que se nós fizéssemos com mais frequência, com mais disciplina, com certeza a gente teria muito menos problema de relacionamento familiar. Vamos abrir nosso coração, conscientizar disso e fazer nosso culto com essa disciplina e esse amor que a gente precisa? Vamos nessa? Fique com Deus. Obrigado, viu? Até a semana que vem. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.